Se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus, aleluia. A todo tempo a gente precisa estar alegre, a gente precisa ter essa alegria continuamente na nossa vida, porque a própria palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que vai nos dar força para sobressair a qualquer situação, a qualquer circunstância. Então eu louvo a Deus por ter essa alegria que eu sinto hoje, de poder estar aqui. Quase não estaria, mas pude estar aqui, porque foi algo que há tempo Deus já tinha colocado, tem trabalhado essa mensagem, essa palavra no meu coração, né? Domingo lá na Nova Rota eu até comentei com os irmãos que você às vezes está preparando uma mensagem para um dia, aí a gente, mensageiros de Deus, geralmente a gente tende a querer aproveitar aquela mensagem que estava sendo preparada, como eu ia pregar lá primeiro antes de aqui, mas Deus falou assim, não é dessa forma que funciona, não é desse jeito, e tudo, às vezes nesse dia, contribui para te impedir de avançar no reino de Deus, de avançar em prol daquilo que Deus preparou, daquilo que já está escrito, que foi Deus que escreveu, e a qual Ele diz na sua palavra que, operando eu, quem vai impedir as mãos de Deus naquilo que Ele já escreveu, naquilo que Ele já propôs? E precisamos ser um ser espiritual para entender isso, para entender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Mas rapidamente eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 139, para que possamos entender porque foi-me incumbido de trazer uma mensagem sobre vida espiritual. E isso é profundo, isso é tema para um estudo de semanas. Mas tentei diminuir ao máximo para que possamos entender por que às vezes algumas coisas surgem na nossa vida. Algumas coisas tão difícil de assimilar a revelação dela dentro de nós. Como às vezes é difícil. Todos acharam? Vamos ler apenas uns versículos, mas o texto, nós vamos entrar no texto todo de Salmo, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já sabe, conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante sobre mim e põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo a asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim
se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Me deparei com esta palavra hoje, durante essa semana passada, e degustando ela cada vez mais, eu me impressiono como Deus é maravilhoso, como Deus às vezes é insondável pela nossa mente humana. E para nós entendermos isso, a palavra de Deus é bem clara e ela diz que aqui é algo espiritual. E para que a nossa mente humana possa entender, Deus colocou em nós um dispositivo, criou em nós um dispositivo, para que a gente pudéssemos entender as coisas espirituais, se somos um ser. Eu até anotei aqui para a gente não esquecer, porque o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, perecível, a qual uma hora, quando nós morremos, ele vai tornar pó novamente. A alma é o princípio da vida, e com ela se relaciona o nosso intelecto, a nossa personalidade, a nossa vontade. Aí Deus não esqueceu de algo muito especial, porque um dia Ele preparou e Ele criou eu e você para uma grande obra. E precisávamos entender o que o Criador queria, e Ele soprou sobre o homem o Espírito. O Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, e é através dele, com ele, que nós temos comunhão com o mundo espiritual. Porque é algo que você não vê, mas você sente. E eu tive compartilhando com o Ministério de Intercessão, com a pastora Nádia, que esse ano será um ano complicado. É um ano de avivamento, é um ano profético. E antes que venha o avivamento, eu tenho conversado com a pastora Nádia que nós precisamos nos preparar para esse tempo de colocar-nos na brecha. Porque o que está por vir, às vezes eu não quero te amedrontar, mas eu quero te preparar para que nesse tempo de dificuldade você não seja pego desprevenido, mas seja pego de joelhos dobrados, pedindo: Senhor, misericórdia. Porque nós, como seres espirituais de Deus, temos livre acesso ao Pai, temos livre acesso ao Criador, temos livre acesso que nos criou, que diz assim: eu te criei para louvor e glória do meu nome. E para nós entendermos as coisas espirituais, nós temos que ter esse espiritual ativo, esse corpo espiritual ativo, porque o corpo espiritual é a parte que vai ter essa ligação com o Pai, que vai ter essa ligação com o Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que mesmo em meio a toda a dificuldade que nós possamos encontrar, em meio a caminhadas, e vamos encontrar, tenho me deparado com pessoas que estão passando
passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, e não entendem isso, que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Foi declarado um tempo de guerra quando foi declarado que seria um tempo de avivamento, um tempo profético sobre esta igreja. Então se prepare para viver esse tempo profético, esse tempo de avivamento, mas também esteja preparado para estar alicerçado, firmado na rocha que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Preparado. Por isso Pedro, ele já dizia: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, mas glorificai, meu amado, glorificai a Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é o quê? Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E agora, em meio a essa introdução, para que você possa vislumbrar claramente, ou um pouco, do que é o que está em nós, da arma que está em nós, que a qual nós nos comunicamos, aquele a qual vai te dar direção, a qual aquele que vai te dar sensibilidade, a qual aquele que vai te dar revelação, para você entender o terreno e o lugar que você está pisando. Porque quando se levantar algo lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, você vai entender que a tua luta não é contra o vizinho, que a tua luta não é contra o teu amigo, que a tua luta não é com o teu irmão que está aí do teu lado, mas a tua luta é no céu, é nos lugares celestiais, nos lugares espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes malignas no mundo espiritual. Então está sendo travado um tempo de batalha. Então se prepare, se levante hoje, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque assim importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. É tempo de se render a Ele, se render à vontade dEle, se render aos propósitos dEle nesse tempo. E para entrarmos no texto que nós lemos de Salmo 139, nós vemos aqui a revelação de um Deus que é onipotente. É um Deus que é todo poderoso. Então você não está ligado a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer entidade. Você está ligado a um Deus que se revela nesse texto, nessa palavra, dizendo: Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Então não importa a luta que vem, não importa a dificuldade que vem, não importa aquilo que está tentando bater na porta da tua casa, não importa aquele dia mal que vai chegar, mas o Deus que você serve, a qual Ele tem um dispositivo na tua vida, a qual Ele soprou sobre você, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, Ele vai te ajudar a sobressair nesse tempo de luta e de dificuldade que possa vir chegar. Esse texto, ele revela a Deus, um Deus onipotente, um Deus onipresente. É um Deus que enquanto você está aqui adorando a Ele, é o mesmo Deus que está lá cuidando da tua casa, é o mesmo Deus que está mantendo a porta do teu trabalho aberta, é o mesmo Deus que está entrando com providência lá nos hospitais para sarar aquele enfermo, é o mesmo Deus que eu deixei minha esposa numa cama enferma, que está lá curando e levantando ela do leito de enfermidade. Esse é o Deus onipresente que eu sirvo, o Deus que está aqui, mas que também está lá aonde você mais necessita. Esse Deus onipresente, que diz, porque muitas das vezes nós acreditamos, muitas pessoas acreditam que o que Deus fez ontem Ele não vai fazer hoje novamente, mas a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele se revela nesse texto como um Deus
onisciente. É aquele Deus que tem todo conhecimento. É aquele Deus que sabe de todas as coisas. Por isso eu queria refletir não nos três, mas apenas num Deus que é onisciente. Porque muitas das vezes a gente tenta saber as coisas, a gente tenta conhecer e entender o que se passa conosco, o que se passa na nossa casa, o que se passa nesse tempo tão difícil, tempos às vezes de tempestade, tempos às vezes que nós estamos passando em deserto, tempos às vezes que nós estamos passando com angústia, tempos que a gente está passando com mágoas, tempos que a gente está sendo ferido, tempos que a gente está sendo machucado, tempos que a gente está precisando perdoar, tempos que a gente está precisando liberar perdão, tempos que nós precisamos ser perdoados, tempos que tem vindo de dificuldade, e às vezes nós não temos resposta para isso, mas você serve a um Deus que é todo poderoso, um Deus que é todo onisciente, que tem todo o conhecimento e sabe o que você está passando. Hoje nós vamos refletir. Ele conhece tudo sobre mim e sobre você, sobre o ontem. Ele conhece sobre o hoje, e também conhece o amanhã. Talvez o amanhã fugiu do teu controle, você não sabe como vai resolver isso, você não sabe como você vai fazer amanhã, você não sabe como vai resolver amanhã, mas tem um Deus que traz uma revelação para você nesta noite. Se aquieta o teu coração, porque Ele está no controle de tudo. Eu só estou aqui porque Ele me disse: eu estou no controle de tudo. Meu amado, aquieta o teu coração nessa noite, porque Deus está no controle. Aonde está quem você está pensando agora? Deus está no controle. Aonde está o teu coração agora? Deus está no controle. Aquieta o teu coração nesta noite, que o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, está cuidando da circunstância, está cuidando da situação, está no controle, porque tudo aquilo Ele pode transformar, porque Ele tem poder para isso. Ele conhece como ninguém. Ele me conhece e te conhece. Deus conhece as nossas necessidades. A palavra de Deus diz assim em Mateus 6,32: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus está cuidando de vós, Ele sabe o que estamos enfrentando. Meu amado, Deus está dizendo para você: você não está sozinho. Você não está sozinho. Estou junto nessa luta, estou contigo na batalha, estou contigo no choro, estou contigo no gemido, e te respondo com gemidos inexprimíveis. Então se prepara para Deus levantar nessa noite com resposta não de homem, mas resposta que Deus preparou para o teu íntimo, resposta que você tem buscado há tanto tempo, porque está machucando, porque está doendo, porque você não entende. Deus tem resposta hoje. Deus está cuidando de nós. Você não está sozinho. Ele sabe cuidar dos seus filhos, dos seus filhinhos. Sabe o que Ele está dizendo nessa noite? 1 Pedro 5,7: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está ansioso por quê? Está ansioso por quê? Está ansioso porque Deus está dizendo: a resposta está chegando, a vitória está chegando, aquilo que você pediu vai acontecer, aquilo que você colocou de sonhos, de projetos diante de mim, vai acontecer. Eu sei que a luta está grande, eu sei que você tem pedido há muito tempo, mas vai chegar. Deus está dizendo: eu estou no controle, descansa em mim.
Lança a sua ansiedade hoje. Lança a tua ansiedade sobre ele hoje. Lança essa ansiedade sobre ele. Ele está dizendo nessa noite, meu amado, lança a sua ansiedade sobre ele. Sabe por quê? Porque ele diz assim: está com o coração apertado, está doendo, está difícil. Tem um chamado há muitos anos, eu olho isso aqui, eu leio isso aqui como se fosse a primeira vez, porque no dia que eu me converti, no dia primeiro que eu estava dentro de uma igreja, sentado ali, e quando o pastor fez o apelo, e uma das palavras que ele disse para mim naquele momento, com um coração pesado, um coração de viciado, um coração totalmente torto, um coração totalmente pecaminoso, ele diz assim: filho, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu não sei se você está cansado da luta, da batalha, daquilo que tem te entristecido, daquilo que está te angustiando, mas Deus está dizendo hoje para crente nesse lugar. O pastor botou no grupo essa semana, que às vezes está dentro da igreja, muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está lá fora pensando, a gente está desviado, muitas das vezes a gente está afastado. Deus está dizendo para crente, para minha vida, para a tua vida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amado, não é vergonha estar cansado, não é vergonha pedir socorro. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do momento difícil. É Ele que vai suprir, é Ele que vai ansiar a tua alma, é Ele que vai te dar descanso. Ele está dizendo para crente nessa noite: vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque ele disse: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus diz assim: não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje como se Jesus voltasse amanhã. Você precisa viver o hoje. Você está querendo viver o mês que vem, o que você tem para viver o mês que vem, o que você tem para viver outro dia. Deus está dizendo: viva o hoje. Viva o hoje. Deus te deu a oportunidade, Deus te deu o dia de hoje. Ele te deu a oportunidade hoje de levantar pela manhã. Ele me deu a oportunidade de levantar, ir trabalhar, ir para o hospital, cuidar da minha esposa. Ele me deu essa oportunidade. Viva o dia de hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor, e Ele vai cuidar. Pois Ele nos deu um dia chamado hoje, porque nós temos a oportunidade de sermos melhores do que nós fomos ontem. Começa a olhar para o dia de ontem, o como eu errei, o como você errou, o como eu falhei, o como você falhou, mas nós servimos um Deus onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas, que a palavra de Deus diz em Tiago, que nele não há dúvida e nem sombra de variação. Então quer dizer que é um Deus infalível, é um Deus que teu esposo pode ter falhado contigo, mas Deus não vai falhar. A tua esposa pode ter falhado contigo, mas Deus não vai falhar. O teu filho pode ter falhado contigo, mas Deus não vai falhar. O teu pastor pode ter falhado contigo, mas Deus não falhará e jamais falhará com você. Porque é um Deus infalível, é um Deus que não falha, é um Deus que não tem dúvida e nem sombra de variação. Sermos melhores do que nós fomos ontem. Hoje, Ele está te dando a oportunidade de consertar aquilo que não deu tempo para consertar ontem.
Sabe a falha que eu tive, a falha que você tive, a pisada fora que eu dei, a pisada fora que você deu? Deus te deu o dia chamado hoje de oportunidade para você consertar aquilo que você não conseguiu consertar. É noite de consertar isso. Ser espiritual é ser fiel, ser íntegro diante dele. Deus está te dando a oportunidade de você amar quem você odiou ontem, quem te fez raiva ontem, quem te fez ter aquela vontade de enforcar ele. Deus está te dando a oportunidade de pedir perdão a quem te feriu ontem. Aquela palavra que doeu, aquela palavra que te esbofeteou. Deus está te dando a oportunidade do dia chamado hoje. Fez você levantar para você pedir perdão. A quem você feriu ontem. Te deu a oportunidade de liberar esse perdão também. Se coloca de pé. Deus está te dando a oportunidade de liberar quem você está aprisionando há tanto tempo aí dentro do teu coração, dentro desse coração magoado. É noite de liberar o fardo, amado. É noite de liberar o fardo. Tem gente que carrega esse fardo, e não é há pouco tempo não, é há muito tempo. Eu sei, mas foi ele que me feriu, mas não, meu amado, olha o fardo que você está carregando. Olha o peso desnecessário que você está carregando. É noite de liberar esse fardo. É noite de largar o fardo. É noite de largar aquilo que tem te aprisionado. Ele está dizendo: pastor, você não sabe, eu sou fraco nessa área, eu sou difícil, eu sou complicado, eu me magoo fácil, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar. Meu amado, nós estamos falando aqui de um Deus que diz assim, que é um Deus que conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que você é fraco nessa área, Ele sabe que é difícil para você. Talvez você está dizendo: pastor, mas o Senhor não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Sabe o que Ele manda dizer para você nessa noite? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque nós o ferimos na cruz do Calvário. Quantas vezes ainda jogamos Ele na cruz do Calvário com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Quantas vezes ainda colocamos o mesmo Cristo para ser crucificado. Ele está dizendo para você nessa noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque Ele está dizendo: você é fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. É nessa noite que Ele te separou para estar aqui, para ouvir essa mensagem, para dizer: é quando você diz que não pode, é quando você diz que não consigo, é nesse momento que você diz que vai cair, que vai se prostrar, que não dá mais. Ele disse: eu te levanto, eu te ponho de pé hoje, eu te curo hoje, eu te restauro hoje, eu restituo hoje, porque a minha graça te basta. Essa graça, meu amado, Deus te conhece. Deus conhece o seu potencial. Ele sabe aonde que você pode chegar. Ele conhece as possibilidades. Por isso Ele tem pensamento a teu respeito.
Ele tem pensamento a teu respeito, 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Deus tem bons planos para a nossa vida, não para nos destruir, para nos abençoar a nossa vida, porque Ele tem coisa boa para fazer. Se prepara, está vindo coisa boa de Deus sobre nós, está vindo avivamento, está vindo um tempo profético, está vindo deserto, está vindo tempestade, está vindo tempo de preparação para viver esse tempo de avivamento, está vindo tudo isso, mas está vindo um Deus que te segura pelas mãos e não vai te deixar para trás, não vai te deixar prostrado, mas vai sair daqui nesse tempo curado e restaurado. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, não saia, porque tem coisa boa chegando aí. Finalmente, Deus, Ele não te conhece como qualquer pessoa te conhece. A palavra de Deus diz que Deus te conhece como ninguém conhece. Você pensa, teu esposo, seu esposo não te conhece. A minha é a sua metade, é a mesma carne, mas ele não te conhece como Deus conhece. Ele não te conhece. Sabe por quê? Deus te conhece. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Você estava na preparação, Deus já estava cuidando de você. Sabe, Deus já estava sarando aquilo que o Deus onisciente saberia o que você iria sofrer hoje. O Deus que te, ainda em uniforme, Ele cuidava de você, porque sabia que alguém ia te ferir essa semana, alguém ia te magoar essa semana, mas Ele estava contigo, como diz aqui, ninguém te conhece melhor daquele que te criou para louvor e glória do seu nome. Os seus olhos, o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foi escrita. Meu amado, olha o controle de um Deus onipotente, onisciente. Ele disse que todas as coisas que foram escritas, então acredite, Ele está no controle. Ele está no controle da luta que você passa lá na tua casa. Ele está no controle na luta que você passa com teus filhos. Ele está no controle naquela enfermidade que não quer ir embora. Ele está no controle naquela porta que não quer se abrir. Ele está no controle, porque Ele nos conhece. Isaías 43:1 diz: agora sim, o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu é meu. Sabe o que é ser dele? Sabe o que é ser dele? Deus está dizendo nessa noite: eu estou cuidando de tudo. Por isso que o homem natural nunca vai entender isso. O homem natural vai olhar para mim hoje, vai falar assim: eu não sei o que ele está fazendo lá em cima hoje, porque o que eu tentei fazer essa semana, o que eu tentei fazer no dia de hoje, não era para ele estar lá, não era para você estar aqui, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu tenho certeza a quem eu tenho crido, eu tenho certeza, tenha certeza que um Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, que está dizendo para você hoje: eu não sei qual é a tua falta, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você está passando hoje, mas Ele está dizendo: vinde a mim. Eu sei que você está cansado, eu estou cansado demais. Eu terminei um ano difícil, comecei um ano difícil, mas eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem Ele vai manifestar nesse tempo. O tempo é difícil, é dolorido, mas eu sei que Ele vai se levantar a qualquer momento, a meu favor e a teu favor, a favor da tua casa. Ele está dizendo hoje: vinde a mim, vinde a mim. Não é vergonha vir.
E eu não vou insistir, eu não sei o que você está passando essa noite. Eu sei o que eu estou passando no dia de hoje. Porque a coisa mais difícil que tem é quando o dia mal bate à tua porta. Eu não sei o que você passou nessa semana, mas Deus sabe. E Ele está dizendo, está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Hoje Ele está falando para crente, irmão. Hoje Ele está falando para crente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele quer aquietar a tua alma hoje.